Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos agora para o capítulo 4, o papel da ciência na Gênese. O que ele está querendo dizer é o papel da ciência na compreensão da origem do mundo, da vida, do ser humano. Então eu quero começar lendo para você o primeiro item do livro A Gênese. Eu vou ler pausadamente para a gente ir conversando junto. Olha como ele diz: a história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com a da crença religiosa que professavam, sendo por isso que os seus primeiros livros versavam sobre religião. Por falar nisso, antes de a gente prosseguir, quais os livros religiosos que você conhece de tradições espirituais antigas? Eu vou citar alguns aqui para a gente verificar se a gente está pensando junto, né? Você conhece a Torá, que é o livro sagrado dos judeus? Bom, a Torá, ela de certo modo tem um pouquinho a ver com a nossa Bíblia Sagrada, porque ela é constituída dos 5 primeiros livros que a gente também usa na Bíblia Sagrada, os livros atribuídos a Moisés. É interessante que a Torá completa, ela tem mais alguns livros, alguns outros complementos que são próprios dos judeus. E nós conhecemos aqui na nossa região a Bíblia Sagrada, que deriva, de certo modo, da Torá, porque é a partir da tradição judaica que vai se constituir o judaísmo antigo e vai dar origem à formação cristã, como a gente conhece hoje com o Velho Testamento e o Novo Testamento combinados. E tem o Alcorão dos muçulmanos que você já deve ter ouvido falar, é também um livro de sabedoria. Eu quero lembrar aqui também livros de sabedoria da região da China, como o Tao Te Ching, que na verdade não é só o Tao Te Ching, tem o Tao Te Ching, tem o I Ching, que a gente fala I Ching, mas para eles lá seria mais I Ching, e tem o Hua Hu Xing. Então são 3, formam uma tríade de sabedoria, e aí tem vários outros livros que vão derivando destes, mas que formam uma tradição que envolve hoje a região da China e do Japão, que a gente sabe que aquela região tem uma sabedoria milenar e abriga quase 20% da população mundial. A gente pode puxar um pouquinho para o lado da Índia, nós vamos ter lá o Bhagavad Gita, nós vamos ter os cânticos dos Vedas, os Upanishadas. Ou seja, nós temos uma outra corrente de sabedoria também, diferente da nossa Bíblia Sagrada. E mais essa corrente representa mais também em torno de 20% da população mundial. E é preciso considerar ainda que nós temos várias outras sabedorias tradicionais que não são registradas por escrito, que são sabedorias transmitidas oralmente. Eu vou citar aqui como exemplo a sabedoria ancestral existente na África. Existe uma riqueza de sabedoria enorme, tradições espirituais riquíssimas, mas sem o hábito da escrita. Essa tradição é toda mantida através de recursos orais, através dos contos, das histórias, que são contadas de geração para geração. Assim também existe aqui nas Américas toda uma riqueza de tradição oral que era mantida pelas civilizações que nós tínhamos aqui antes da invasão portuguesa. Nós tínhamos aqui as tradições dos indígenas brasileiros, dos tupis guaranis, dos caiapós, dos nossos indígenas que também tinham toda uma sabedoria, toda uma tradição espiritual que era transmitida oralmente e que nós temos que ter o cuidado de preservar para que ela não se perca. Nós tínhamos nos Incas, nos Astecas, nos Maias, nós tínhamos no México, na América do Norte. É interessante a gente ter consciência de que a nossa Bíblia, a Bíblia que nós consideramos sagrada aqui na nossa região, ela contempla apenas em torno de 30% da população do mundo. Então, o mundo não é tão cristão quanto a gente pensa. Apenas 1/3, menos de 1/3, somos cristãos. É um detalhe curioso também, não é toda a tradição espiritual que tem essa preocupação com a origem, tá? Não é, isso é bem típico do judaísmo. E aí, claro, da nossa herança judaico-cristã. Ele vai dizer, e como todas as religiões se ligam ao princípio das coisas, que é também o da humanidade, elas deram sobre a formação e o mecanismo do universo explicações em concordância com o estado dos conhecimentos da época e de seus fundadores. Volta naquilo que a gente discutiu sobre Deus. Cada povo
cria suas explicações, sua ideia de divindade, de acordo com a sua realidade concreta, de acordo com a maneira como a vida desse povo está organizada. Daí resultou, Kardec continua, que os primeiros livros sagrados foram ao mesmo tempo os primeiros livros de ciência. E aqui eu quero fazer uma correção. Hoje a gente não considera mais como ciência, porque ciência na época de Kardec era conhecimento. Hoje esse termo ciência é mais específico um pouquinho. A gente entende a ciência muito mais como uma ferramenta de estudo, de pesquisa. Tá? Não tem sequer aquela ideia de a ciência como reveladora da verdade que se tinha na época de Kardec. Ele vai continuar no item 2, que eu quero avançar com você lendo também, porque é muito interessante. Ele vai dizer, nos tempos primitivos, por serem muito imperfeitos os meios de observação, as primeiras teorias sobre os sistemas do mundo deveriam estar repletas de erros grosseiros. Mas ainda que esses meios fossem tão completos quanto são hoje, os homens não teriam sabido utilizá-los. Ou seja, Kardec é um evolucionista, ele está vendo mesmo a história do mundo como uma evolução gradativa na direção de um futuro previsto. Ele está vendo bem por aquela perspectiva europeia de que a gente estava evoluindo, caminhando na direção de uma ciência que nos revelaria a verdade final e definitiva sobre todas as coisas. E essa é uma visão que hoje a gente também precisa olhar com cuidado. Ele continua no item 3. O homem se mostrou impotente para resolver o problema da criação até o momento em que a ciência lhe ofereceu a solução para isso. Muito importante discutir isso aqui. O homem se mostrou impotente para resolver o problema da criação até o momento em que a ciência lhe ofereceu a solução para isso. Essa crença dele na ciência como explicação para o mundo é muito interessante, isso é muito importante porque isso tem um papel central em toda a obra de Kardec. E aí ele vai dar uma aula nesse item 3, de como que as diversas áreas da ciência nos ajudam a compreender nossa origem espiritual, nossa origem material. Ele vai dizer, foi preciso que a astronomia lhe abrisse as portas do espaço infinito e lhe permitisse mergulhar aí o olhar. Que pelo poder do cálculo, ele, o homem, pudesse determinar com rigorosa precisão o movimento, a posição, o volume, a natureza e o papel dos corpos celestes. Portanto, resgatando o papel da astronomia, ele continua, que a física lhe revelasse as leis da gravitação, do calor, da luz e da eletricidade. Lembrando que a eletricidade estava começando a ser estudada no tempo de Kardec, hein? Continuando, que a química lhe ensinasse as transformações da matéria e a mineralogia, os materiais que formam a superfície do globo. Que a geologia lhe ensinasse a ler nas camadas terrestres a formação gradual desse mesmo globo. A botânica, a zoologia, a paleontologia e a antropologia deviam iniciá-lo na filiação e sucessão dos seres organizados. A paleontologia, para compreender os vestígios físicos dessa história da evolução da vida, sobretudo com as pesquisas relacionadas aos fósseis, e a antropologia estudando os costumes humanos e as sociedades. Com a arqueologia, ele pôde seguir os traços da humanidade através dos tempos. Em suma, todas as ciências, completando-se umas às outras, deviam trazer o seu contributo indispensável para o conhecimento da história do mundo, ou da Gênese, como ele chama. Em falta dessas contribuições, o homem só tinha por guia as suas primeiras hipóteses, ou seja, a sua imaginação. É muito interessante esse item 3, porque ele faz esse resgate de como que a ciência foi importante para o conhecimento da realidade que nós temos hoje. Todo o conhecimento que nós tínhamos até então era baseado em crenças. Kardec está mostrando como que a ciência vem romper com esse universo da crença e conseguir firmar uma explicação baseada na análise, no estudo, na pesquisa, e que para ele vai ter o valor de verdade.
Bom, vamos passar para o item 4. Ele vai fazer uma continuidade, mas agora fazendo uma pergunta. Ele começa indagando. No ponto a que chegou no século XIX, a ciência conseguiu resolver todas as dificuldades do problema da Gênese, ou seja, da compreensão da origem do mundo e da vida? Ele responde, não, certamente, mas é incontestável que destruiu sem remissão todos os erros capitais e lançou seus fundamentos essenciais sobre dados irrecusáveis. E aí ele vai dizer que os pontos ainda duvidosos não passam, a bem dizer, de questão de detalhes. E aí eu quero pedir a sua licença para dizer, pareciam detalhes na época de Kardec, e hoje a gente vê que não são detalhes. São questões muito importantes sobre as quais a ciência continua lançando luz desde aquela época e que vão mudando o panorama do conhecimento humano. Eu vou chamar a atenção para duas explicações, talvez até a gente possa pegar três, eu vou pegar mais uma para você. A primeira delas, o universo não girava em torno de um núcleo central, como se pensava. Na verdade, o universo é como se fosse uma grande explosão que aconteceu em algum momento e que gerou um grande caos, e nós fazemos parte desse caos, desse movimento de expansão que acontece e que a teoria do Big Bang procura explicar. A origem da vida dos seres vivos não se dá pela geração espontânea, como se pensava na época de Kardec, e depois de Darwin nós temos uma compreensão melhor sobre isso, que não são apenas detalhes, como está aqui pontuado. E o último ponto, que é o terceiro que eu disse para você, a própria compreensão da Bíblia, nós vamos tratar disso logo em seguida, a própria compreensão a respeito da Bíblia, dos livros sagrados de todos os povos, isso também se ampliou muito, sofreu muita mudança. E aí no item 5 ele vai fazer uma escolha, é uma opção. E é uma opção que a gente precisa também ter consciência desse olhar europeu de Kardec. Ele vai dizer que de todas as gêneses antigas, ou seja, de todas as explicações para a origem do mundo e da vida, a que mais se aproxima dos modernos dados científicos, a despeito dos erros que contém, hoje mais do que evidentes, é incontestavelmente a Gênese de Moisés, ou seja, a nossa. É como se eu dissesse para você assim, olha, de todas as explicações que nós temos no mundo, a mais convincente que eu tenho é a minha, né? Então, a gente tem que estar atento, porque Kardec está valorizando aqui a tradição judaico-cristã num ponto que é bom a gente tomar cuidado. Até porque os outros povos, as outras tradições, não tinham essa preocupação de explicar a origem como a gente tem. Então é diferente, são culturas diferentes, são tradições diferentes. E ele está falando para uma sociedade que é a sociedade da Bíblia. Portanto, a Bíblia, para essa tradição espiritual da qual nós fazemos parte, ela sempre teve muita importância. E Kardec, ele se sentia na obrigação de dar uma importância à Bíblia, porque era parte da nossa cultura. Não há da parte dele nenhuma intenção de desmerecer as outras tradições espirituais e os outros livros de sabedoria. Mas naquela época via-se a Europa como centro de tudo e é natural que ele compreendesse então e fizesse esse estudo dele a partir dessa perspectiva onde a Bíblia era central. A gente vinha de uma tradição que considerava a Bíblia como um repositório de história do mundo. E aí os filósofos do século XVIII, XIX já começavam a questionar, olha, tem coisas aqui que não batem, que não devem ser registros históricos. Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele já indaga se Adão não poderia ser uma alegoria, um mito. Então é interessante, Kardec já começava a perceber, junto com os sábios da época, que a alegoria ocupa ali considerável espaço no texto bíblico. Hoje a Bíblia, como eu comecei a dizer lá atrás, é entendida como um livro meramente literário, embora de literatura espiritual, embora de literatura religiosa, mas é literário, não tem um conteúdo científico. Então no item 8 ele vai começar a explicar por que nós temos que abrir mão da verdade bíblica, abrir mão da verdade religiosa, da verdade da fé, para abraçar, portanto, o que a ciência tem trazido e que tem como ser testado, como ser conferido, tem como ser avaliado.
Por quê? Porque as afirmações religiosas, as afirmações de fé, as afirmações de conteúdo puramente espiritual, elas não têm como ser testadas. Por isso Kardec atribui tanta importância à ciência. E ele vai dizer, ele vai questionar no item 9, a fim de guardar respeito aos textos recebidos como sagrados, dever-se-ia obrigar a ciência a calar-se? E ele mesmo responde, seria coisa tão impossível como impedir que a Terra gire. É muito importante essa posição de Kardec. E aí eu puxo isso para a realidade nossa hoje no meio espírita. A gente às vezes quer que as informações vindas dos espíritos sejam objeto de crença maior do que o resultado das análises feitas a partir dos critérios que a ciência nos disponibiliza. Será que era esse o pensamento de Kardec? Até para o conteúdo espírita, Kardec aplicou o critério da ciência. Até para entender o que se validava das informações vindas do mundo espiritual, Kardec adotou critérios da ciência. O método da concordância e da universalidade que ele adotou não é mais do que um método científico aplicado às informações de natureza espiritual. Hoje a gente tem a tendência de levar a sério tudo que vem através dos médiuns. Kardec não pensava assim. Ele ia comparar diferentes médiuns em diferentes localidades para verificar o que daquelas informações poderia ser levado a sério. Hoje a gente tem a tendência de atribuir como verdade o que um determinado médium escreve, porque a gente confia muito nele. Kardec pensava, por mais confiável que seja, o critério tem que ser científico dessa análise. Então Kardec colocava a ciência acima das informações de natureza religiosa, a tal ponto que ele afirma, se a religião se nega a avançar com a ciência, esta avançará sozinha. A ciência caminha e deixa a gente para trás. É só isso que ele está dizendo, gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado, mesmo hoje, século XXI, com a ciência caminhando a passos largos. Se a gente ficar muito preso na nossa religiosidade espírita, nas nossas explicações espíritas e fechar os olhos para a ciência vai e a gente fica. Aí nós vamos ser mais uma religião daquelas perdidas no passado. Por isso que ele fala, somente as religiões estacionárias, as que ficaram paradas no tempo, podem temer as descobertas da ciência. Só as religiões estacionárias podem ficar com receio daquilo que a ciência vai analisando, discutindo e trazendo e propondo. A ciência que seja progressista, Kardec usa essa palavra progressista para se referir ao espiritismo, a religião que seja progressista vai caminhar junto com a ciência. Lá na frente ele vai dizer, vai caminhar de braços dados com a ciência. Vamos prosseguir. Ele vai então no item 11 chamar nossa atenção para um outro ponto que é importante, que talvez seja a essência do capítulo. Ele vai dizer que a Gênese compreende duas partes. A história da formação do mundo material e a história da formação da própria humanidade. Sendo que a história da humanidade, ele distingue em uma história que é puramente corpórea, dos nossos corpos físicos, e a história da nossa caminhada espiritual, da nossa jornada espiritual. Aí ele vai dizer, a ciência tem se limitado à pesquisa das leis que regem a matéria. No próprio homem, ela apenas estudou e estuda o envoltório carnal. Portanto, a doutrina espírita vai trazer as condições de se estudar agora o homem sob o aspecto espiritual. E eu quero chamar a atenção, porque não é à toa que ele coloca o nome da revista espírita, que ele fez isso em 1858, como Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. A psicologia não tinha se estabelecido ainda enquanto área de pesquisa científica. Kardec cria o primeiro periódico do mundo que trata de psicologia sob um olhar que ele pretende que seja científico. E no item 12 ele vai dizer que essa questão, a espiritual, é a mais importante para o homem, porque envolve o problema do seu passado e do seu futuro. A do mundo material só o afeta indiretamente. Por quê? Porque ele compreende que o mundo espiritual é o primeiro na ordem das coisas. O mundo espiritual poderia existir sem que o material existisse. É muito interessante a gente perceber que, em outras tradições, o mundo material é tão importante quanto o espiritual. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque algumas pessoas têm entendido que porque o mundo espiritual é mais importante, a gente não precisa nem se preocupar tanto, por exemplo, com a questão ambiental, o que é uma tremenda de uma falácia. E ele vai dizer no item 16, até o presente, o estudo do princípio espiritual, compreendido na metafísica, foi puramente especulativo e teórico. No espiritismo, ele se torna, então, inteiramente experimental.
Vejam a ênfase que Kardec dá para o que ele considera como sendo a ciência espírita. Com o auxílio da faculdade mediúnica, hoje mais desenvolvida e, sobretudo, generalizada e mais bem estudada, o homem se achou de posse de um novo instrumento de observação. Para Kardec, mediunidade é instrumento de estudo e de observação do mundo espiritual. A gente criou aqui no Brasil uma outra visão de mediunidade, sobretudo a partir de uma proposta que é de Chico com André Luiz, de uma mediunidade mais voltada para o terapêutico, para a desobsessão. Mas é interessante a gente lembrar que Kardec tem uma outra visão e que não seria o caso de a gente ignorar inteiramente a perspectiva kardeciana de mediunidade como ferramenta de estudo e de pesquisa. Se pelo telescópio a gente compreende o espaço, se pelo microscópio a gente compreende a natureza do micro, pela mediunidade a gente compreende o espiritual. Eu quero chamar a atenção para alguns pontos que a gente também conversou no nosso encontro presencial. A gente tem que estar sempre atento que Kardec está falando, portanto, de uma sociedade europeia e que, portanto, restrita a esse entendimento. Se a gente pegar hoje as tradições que existem, por exemplo, na China, na Coreia, para eles o mundo espiritual é algo muito mais natural do que para nós há muito tempo. Então isso que para nós é novidade aqui no Ocidente, para eles isso é parte da tradição antiga. Se você vê alguns doramas chineses, você vai ver que o espiritual lá para eles é corriqueiro. Então Kardec está falando muito da perspectiva nossa, ocidental. Na China, por exemplo, a visão de espiritualidade é muito diferente da nossa. Há pessoas, inclusive, que acham que a China tem alguma espécie de ateísmo, né? Mas não é isso, não é, porque a cultura, a tradição, o modo de ver o mundo e a vida é totalmente diferente do nosso. Então, para eles, mesmo essa ideia que a gente faz aqui de Deus, para eles tem outra constituição, outra explicação. Eu comentei isso lá no vídeo a respeito de Deus. O tal, para eles, tem um outro significado. Então, às vezes, a gente ignora que essas culturas têm avanços extraordinários em áreas de conhecimentos que para nós são novidade. Então, o espiritual para eles não é objeto de ciência como para nós, mas é objeto de convivência natural. Reencarnação, por exemplo, para eles é algo extremamente natural, corriqueiro, habitual, assim como na Índia. Para eles lá conversar sobre reencarnação, meu irmão esteve na Índia um tempo, ele estava comentando que lá para eles reencarnação é coisa do coloquial. Ó, fulano, desse jeito você vai reencarnar assim, assim, assado. Ih, parece ser reencarnação disso. Então, para eles isso é coloquial, para nós é que é novidade. Hoje, quando o nosso mundo está inteiramente integrado através das redes de comunicação, a gente tem uma outra perspectiva que nos convida a olhar com mais atenção, com mais respeito para essas outras tradições espirituais, lembrando que a nossa representa apenas 1/3 de tudo isso que existe aí, dessa grande diversidade espiritual que existe na Terra. Ok? Obrigado a você por ter estado conosco em mais esse capítulo e nós nos encontramos no próximo capítulo do livro A Gênese. Valeu!